Desejo saudar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Graças a Deus por essa oportunidade que estou tendo de realizar essa primeira live desse ano. Graças a Deus por todas as coisas. Para quem não me conhece, meu nome é Melry Macedo. E antes de trazer uma reflexão da palavra de Deus, eu irei orar ao Senhor nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor Jesus, neste momento, eu quero Te louvar, Te glorificar, Te agradecer por este momento na Tua presença. Senhor Jesus, Te peço que o Senhor abençoe a todos que estiverem ouvindo esta live. Que o Senhor esteja abençoando cada família, cada pessoa, cada causa. Cada situação esteja nas Tuas mãos, meu Senhor. Amados Deus e Pai, nós precisamos de Ti, da Tua força, da Tua ajuda, Senhor. Venha nos ajudar, meu Deus. Venha abençoar as famílias, venha abençoar os parentes e familiares de todos. Meu Deus, os que estiverem enfermos, que o Senhor venha curar. Os que estiverem tristes de coração, que o Senhor venha, ó meu Deus, visitar, alegrar. Precisamos de Ti, Pai. Meu Deus, e eu Te agradeço por viver mais um dia. Eu Te agradeço pela Tua presença, que com certeza, meu Deus, é o que nos sustenta, porque a Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Meu Deus, nos abençoa, nos ajuda, nos sustenta, em nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar um hino da harpa cristã. É o hino número, louvado seja Deus, 370. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele concede. Quero agradecer a Deus por que o Senhor tem sido misericordioso com muitos. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida. Você que assiste essa live, que Deus te abençoe poderosamente. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, sim, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, sim, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim, sangue do qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti,
mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim, sangue do qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar mais um louvor neste momento, o 372, inclusive é um louvor que a minha mãe, ela gosta muito de louvar o Senhor. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo há de triunfar. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para nos libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Hoje eu trago para vocês uma palavra, vamos dizer assim, forte, uma palavra não muito extensa, mas uma palavra de renovo, de força, de graça. Irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um ano. E eu espero que esse ano o Senhor venha usar poderosamente o seu povo e que, independente do que aconteça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor venha nos ajudar a estarmos mais unidos a Ele.
Porque a palavra dele diz, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que sem ele nada podemos fazer. Então, que o Senhor nos ajude, ajude a mim, ajude a você, ajude a nós a nos aproximarmos do Senhor. E a palavra que eu trago a vocês nessa noite, glória a Deus, é falando em Lucas 15, versículo 11 ao 24, que fala do filho pródigo. O filho pródigo é um exemplo daquele rapaz que ele quis mudar. E ele mudou, vamos dizer assim, dos dois lados da moeda. Ele mudou para pior e depois mudou para melhor. E ele recebeu segundo o teor de suas ações, mas ele, louvado seja Deus, que teve tempo de mudar para melhor, glória a Deus, de se levantar, de se erguer de uma situação e de ser abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que precisamos fazer cada dia da nossa vida, nos apegarmos ao Senhor e procurarmos nos fortalecer e procurarmos pedir forças a Ele para nos erguermos das situações. Um dia esse filho pródigo, versículo 11, a Bíblia diz que um pai, não menciona o nome desse pai, mas que ele tinha 2 filhos. E o mais novo disse assim, olha, pai, dá-me parte da minha herança, porque já me pertence, é meu. E a Bíblia diz que o pai deu e ele repartiu ali a fazenda e foi ali. E esse rapaz foi viver como quis, mas ele viveu dissolutamente, ou seja, nós quando decidimos dirigir o barco da nossa vida sem Cristo, então nós podemos viver até de maneira dissoluta, mas que isso no final vai trazer desperdício, isso no final vai trazer tristeza, isso no final vai nos fazer padecer muitas dores e necessidades, que foi o que aconteceu com esse rapaz. Versículo 14 diz, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Talvez você esteja me ouvindo aí do outro lado e você possa dizer assim, não, a situação está bem para o meu lado. E eu lhe digo, louvado seja Deus, continue assim e continue com o Senhor. Mas quem sabe, talvez você é uma pessoa que está me ouvindo do outro lado ou que vai me ouvir. E talvez você comece a pensar e diz assim, olha, a minha vida não está nada boa. Eu estou passando momentos difíceis. Eu estou, às vezes, alguém pode dizer, eu estou sem emprego. Alguém pode dizer assim, eu estou um pouco perdido, eu perdi família, eu perdi tudo. A minha situação não está boa, mas eu quero dizer a você que você não perdeu a sua vida. Se está vivo assistindo, aleluia. Eu quero dizer que há solução para a sua vida, que o Senhor Jesus Cristo tem poder de mudar, de restaurar, de reconstruir, de libertar, de nos perdoar. Agora o que Ele quer é que nos aproximemos dEle. O filho pródigo é o exemplo de uma pessoa que ele passou pelas consequências, ele teve a experiência de viver uma vida segundo a vontade dele mesmo, e depois de viver uma vida novamente dependente do Pai. Louvado seja Deus. Aí você pode me dizer assim, mas... E era para ele estar dependente toda a vida do Pai? Eu estou falando no ângulo espiritual. Nós, seres humanos, precisamos estar dependentes de Deus por toda a nossa vida. Porque nós não estamos por acaso. Você está aí, não é por um acaso. Louvado seja Deus, assim te diz o Senhor. Tudo que você tem passado na sua vida e você está de pé, não é por mera sorte, por um acaso, é porque o Senhor, Ele tem um plano na sua vida. Você é um sobrevivente das situações que passou e está aí, aleluia. Agora, há uma coisa, existe um sobrevivente que sobrevive e se torna amargo, e existe um sobrevivente que sobrevive, mas ele amadurece, ele se torna uma pessoa, vamos dizer, calejada, aprendida, uma pessoa experiente, uma pessoa que passa a depender mais de Deus, uma pessoa a qual viverá na sua vida o que está escrito, louvado seja Deus, aqui no livro de 1 a 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, louvado seja Deus, que assim está escrito, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, bendito seja o Deus eterno, Deus de toda consolação, que assim
Louvado seja Deus. Ele nos consolou para que pudéssemos lá na frente ajudar outros com a mesma consolação que recebemos de Deus. É o que está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das misericórdias, da consolação, que nos consola em toda tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, consolação de nós mesmos, da mesma consolação pela qual fomos consolados por Deus. Então preste atenção, você diz assim: mas a minha vida está arruinada. Pode até ser que a sua vida você esteja padecendo dores, tristezas, angústias, mas eu quero dizer que não é o fim, isso na sua vida. Louvado seja Deus, o Senhor não quer que venhamos a sobreviver situações difíceis para nos tornarmos pessoas amargas, recambi underfly, para nos tornarmos pessoas frustradas, pessoas, vamos dizer assim, sem direção na vida. Ele quer que venhamos a nos apegar com Ele, que venhamos a ser pessoas melhores para a glória dEle e para podermos saber falar com os filhos, falar com quem estiver precisando, falar uma palavra de consolo, falar e dizer assim: olha, eu sobrevivi, você vai sobreviver, você vai passar por isso, você vai ser vitorioso, te pega com Deus, você vai ser vitoriosa, te apega com Deus, porque eu me apeguei, já passei por isso, mas estou aqui. É assim que o Senhor quer de nós. E é isso que nós vemos com o filho pródigo. Ele chegou ao fundo do poço, mas, glória a Deus, ele usou a inteligência para sair do fundo do poço. Ou seja, ele mudou para pior, mas quando ele viu que não tinha mais nada na vida, que teve que apacentar porcos, que desejou comer a comida dos porcos, uma coisa que não era para ele, que não é para ninguém, louvado seja Deus. Olha o que diz aqui, versículo 17, o primeiro passo na vida que ele deu, louvado seja Deus, para ser vitorioso. Versículo 17, ele caiu em si. Cair em si não é para autocomiseração. Cair em si não é para se sentir o mais derrotado ou a mais derrotada, não é nesse ponto. O cair em si é para genuinamente, verdadeiramente observar os erros, observar a situação que está sinceramente e fazer alguma coisa para se sair dessa situação. É assim que é o cair em si, que é o que a Bíblia chama de arrependimento segundo a vontade de Deus. Não arrependimento segundo a vontade do mundo, porque traz tristeza e traz morte. E alguém pode dizer: e como é que é isso? E eu vou explicar a você de uma forma simples. O arrependimento, quando ele é segundo o mundo, traz tristeza, traz dores, traz pesares. Quem sabe você conhece alguém que chora, que se arrepende por algo que fez, mas que não vem para o Senhor, ou que não muda de atitude para melhor, que às vezes continua no mesmo erro, ou continua se atolando no pecado, na tristeza e dizendo que não tem jeito. Então, uma pessoa assim, ela está sentindo o remorso, mas não recebeu o perdão de Deus porque não entendeu, porque não aceitou, porque não consegue compreender e mudar de situação. O exemplo bíblico foi Pedro e Judas. A Bíblia diz que Pedro, quando negou 3 vezes, ele chorou amargamente. Mas ele se converteu, ele mudou de atitude. Ele não quis mais negar o Senhor Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, ele não tentou dar cabo da vida dele para resolver a situação, ele não fez isso, ele não ficou na autocomiseração, se achando um coitado, se achando que não tinha mais jeito para ele, não. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, recambi underfly, ele foi direto falar com Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E ele dizia: sim, Senhor, tu sabe que sim. E o Senhor Jesus perguntou de novo: Pedro, você me ama? E ele: sim, Senhor. E quando foi a 3ª vez que o Senhor Jesus perguntou, ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, mas tu sabes que eu te amo. E o Senhor Jesus disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas.
Então ali Pedro, ele saiu de uma situação a qual ele errou, ele falhou como todo ser humano falha, mas ele se levantou como fez esse filho pródigo. Ele foi, louvado seja Deus, ele se encontrou com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus se encontrou com ele. Então, às vezes, as pessoas, elas sofrem 2 vezes, 3 vezes o fardo que elas colocam nas costas. Ou seja, peca, erra. E o que é que acontece? Acontece que a pessoa, ao invés de querer se sair daquela situação, se sente culpado, se martiriza, diz que não tem jeito para a sua vida, se sente a pior de todos e não procura o Senhor e nem procura mudar de atitude. Mas aqui nós vemos que o filho pródigo, ele fez diferente. Versículo 17, caindo em si, ele caiu em si, não foi para dar cabo da vida. Ele não caiu em si para se culpar. Ele caiu em si não para ser negativista, mas ele caiu em si para analisar a sua vida e ver verdadeiramente, raciocinar e ser realista. Aí ele começa dizendo, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome? Não era verdade? Era. E era a pior situação dele, era uma situação ruim, mas ele estava vivo, tinha jeito. Eu quero dizer para você que me assiste, tem jeito para a sua vida. Você diz assim, eu perdi tudo. Lembra-te que a Bíblia diz que Jó também perdeu tudo. Mas ele não perdeu a vida e ele não perdeu o foco dele em Deus. Mesmo que às vezes ele se entristecia, mesmo que às vezes ele murmurava, mesmo que às vezes ele não compreendia a situação dele, mas ele dizia, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra ao meu favor. Quem sabe você me assiste e diz assim, olha, eu sou uma alma enlutada. Eu perdi pessoas que amava. Eu quero dizer que esta é uma grande dor que o ser humano passa. Mas eu quero dizer que isso não é tudo. Você está vivo, você está viva, e você pode dizer assim a mim, pode perguntar, e há jeito para a minha vida? E eu quero te dizer que o Senhor, ele pode te dar alegria no seu coração novamente. Eu quero lhe dizer que o Senhor pode dar razão de viver na sua vida novamente, porque Ele é que é a razão de viver. Ele pode curar essa ferida, essa dor. Ele pode lhe levantar da depressão, da tristeza, da desilusão. O Senhor Jesus tem poder de todas as coisas. Então aqui o filho pródigo, ele começou a pensar e começou a ser realista. Ele disse... Ele caiu em si, ele começou a pensar, trabalhadores de meu pai estão melhor do que eu estou aqui, eu sendo filho, eu pereço de fome. Aí qual foi o segundo passo dele para a vitória? Ele disse, versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e eu vou dizer ao meu pai, pai, é verdade, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores, pelo menos. Eu quero dizer uma coisa, o Senhor se agrada quando nós analisamos nossa situação, quando nós resolvemos agir com inteligência na forma que Ele quer, do jeito que Ele gostaria que fizéssemos, louvado seja Deus, e também o Senhor se agrada de quando a pessoa pensa o certo, ela também toma atitude em agir de forma certa. Você diz assim, mas eu já pensei, eu sei que eu preciso vir para o Senhor Jesus. Isso é bom, mas eu quero lhe dizer que precisa agir agora. Que precisa se esforçar. Aí você diz assim, mas eu não tenho força. E eu quero dizer que de nós mesmos não temos nada. Peça ao Senhor força. Se quer uma libertação, peça a Ele libertação. Se quer uma cura, peça a Ele a cura. Se você deseja uma vida restaurada, peça a Ele. Clama ao Senhor e diz, Senhor, me dê força. Eu quero buscar a sua presença, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor me ajude a me erguer. Eu estou vivo, eu sou uma vida. Senhor, eu sofri, mas o Senhor está me permitindo ter vida. Eu não quero mais viver nessa angústia, eu preciso me levantar. Eu preciso me erguer. Eu preciso fazer o que é certo na minha vida, louvado seja Deus.
É isso que o Senhor quer de nós. É isso que Ele quer de você, de todos nós. O filho pródigo, ele disse, levantar-me-ei, é isso que eu tenho que fazer. Ele não ficou culpando a vida. Ele não ficou dizendo, se eu não tivesse feito isso. Se eu não tivesse saído da casa do meu pai. Se eu não tivesse pegado o dinheiro e gastado. Se eu não tivesse isso, se eu não tivesse aquilo. Ora, ele fez, mas não adiantava estar se culpando. Não ia resolver a situação dele. Eu quero dizer a você, não adianta você estar se culpando. Não adianta você estar se matando com algo que é se chegar ao Senhor, pedir perdão e não fazer mais. Não adianta ficar se culpando, se martirizando, não adianta, não vai ajudar. Ele pensou certo, ele disse, eu vou ter com meu pai. Ele poderia não ter, vamos dizer assim, força para isso. Mas ele teve que ter força se quisesse que a vida dele mudasse. Eu quero dizer a você, a mim, a nós, tem coisas que é para nós fazermos. E às vezes as pessoas, o que está faltando é ter força, se levantar e ir até a presença do Senhor. Mas eu quero dizer que quando a pessoa alcança isso, quando a pessoa supera os estigmas, o que é o estigma? Alguém vai ver-me na igreja, vai me apontar. Vai apontar meu erro, vai apontar meu pecado. Ora, eu quero dizer que ninguém é perfeito. Eu quero dizer, louvado seja Deus, que a igreja é como um hospital e nós somos como aqueles que precisamos de ser curados, de sermos tratados emocionalmente, família, lares, casamentos, situação financeira, alma enlutada. Existem pessoas que são vítimas do mal, vítimas de obra do mal, do inimigo, de demônios. A igreja, a casa de Deus, estou falando o templo, é um lugar onde as pessoas se reúnem e que nós precisamos de cura do Senhor, de libertação, de transformação. Louvado seja Deus. É para todos, a oportunidade é para todos. Louvado seja Deus. A morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz o quê? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão esplêndida. Aleluia, recandiafly, de uma maneira tão extraordinária, de uma maneira tão magnífica, que ele, a Bíblia diz, deu o seu filho unigênito para morrer em terra. Ou seja, ele mesmo esvaziou-se de si mesmo, deixou seu esplendor, veio viver como humano, chamado de filho, porque nasceu em ventre de mulher. Ele veio, morreu, deu a vida por nós, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é parte do legado que o Senhor deixou em sua morte de cruz para nós. A salvação está disponível para todos. Aleluia! Não importa o número dos seus pecados ou o grau dos seus pecados, é nós irmos ao Senhor, que tudo Ele pode. O filho pródigo disse, levantar-me-ei, vou ter com o meu pai e vou assumir meu erro, meu pecado. Ele não ficou maquiando o pecado dele, não. Ele não ficou fingindo que não tinha pecado, não. Eu quero dizer a alguém que está assistindo essa live, aleluia, você não está bem com sua família. Então não adianta você procurar rodear a coisa sem resolver o assunto. Não adianta querer procurar reconciliação se você não resolve o assunto, a ferida. É conversar e dizer, olha, o erro é da minha parte, eu te peço perdão, me perdoa. É nós fazermos a coisa certa. Ele não ficou lá, não foi diante do pai para fingir, para driblar, que tivesse feito uma viagem, chegasse lá no pai, como dissesse assim, tá tudo bem, pai, com o senhor? Como é que é? Eu vim aqui para lhe visitar. Não, ele foi e ele diz aqui, eu vou dizer ao meu pai, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, eu não sou digno mesmo de ser chamado seu filho, Senhor. Meu pai, é como se ele dissesse assim, eu errei mesmo, eu quebrei a cara, eu fui devasso, eu pequei mesmo, eu gastei tudo, sabe, meu pai? Mas eu te peço, me aceite como empregado, porque um trabalhador seu é melhor do que a situação a qual eu estou vivendo. E eu quero dizer a você que um pai, ele não nos recebe na condição de bastardo, ele nos recebe na condição de filhos.
Porém, ele quer de nós que venhamos até ele, que tenhamos sinceridade em nossos atos. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que encobre, ou seja, aquele que maqueia, aquele que se ludibria, ou seja, que fantasia a coisa, que esconde, que não assume o pecado, ele nunca prospera. Está escrito, nunca prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. É o que está escrito. Então, vamos procurar fazer o que está escrito. Somos pecadoras por natureza. Não tem ninguém que é melhor do que ninguém. Agora tem uma coisa, tem gente que se esforça mais do que outros. Uns se esforçam para agradar o Senhor, para não viver pecando, mas tem outros que pecam deliberadamente mesmo porque quer e nega o Senhor e não quer saber mesmo. Mas eu quero dizer que enquanto estamos com vida, nós podemos, esse filho pródigo, louvado seja Deus, que ele teve vida para provar os dois lados da moeda. E ele viu o lado ruim da coisa que ele escolheu e viu o lado melhor, que bom era estar com o pai dele. Então, enquanto temos vida, vamos buscar o nosso Pai, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele pensou em mudar. Imagine só que tem pessoas, quando começa o ano, elas dizem assim, agora eu vou mudar. Vou entrar com o pé direito, eu vou me vestir de branco, eu vou começar bonita, eu vou começar lindo. Mas se não é na presença de Deus, se não se consertar com o Senhor, se não fizer a coisa certa, você não vai ter força para cumprir essas palavras. Mas é preciso pedir ajuda de Deus. É preciso parar de estar culpando os outros e é também preciso parar de estar se autocondenando. Mas você pode dizer, eu errei mesmo, mas eu não quero errar mais. Senhor Jesus Cristo, eu quero estar na tua presença. Aleluia, eu quero te glorificar. Eu quero te servir, Senhor Jesus. Senhor Jesus, me ajude. Cada dia que o Senhor me dá um presente, redergue de que eu via fly. Cada dia que o Senhor me dá é uma oportunidade para viver. Senhor Jesus, eu não quero viver da mesma maneira. Eu não quero viver de engano. Eu não quero viver encobrindo pecado. Eu não quero viver me dando uma de coitado para o povo chorar comigo e eu continuar no pecado. Eu não quero. Senhor, eu quero fazer como esse filho pródigo fez. Ele verdadeiramente se consertou com o pai dele. Senhor Jesus, me ajude a fazer isso também. E eu garanto a você que o Senhor Jesus, ele vai te dar, ele vai me dar a força necessária para nos aproximarmos dele. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai, ou seja, ele falou e ele fez valer a palavra dele. Você está falando algo de bom? Eu digo, se esforce, faça valer a palavra que sai da sua boca. Se é uma palavra para o bem, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, faça-o. Mas se é algo de ruim, algo que não agrada a Deus, algo que está embasado na ira, que está embasado na revolta, que está embasado no erro, não faça. Use a sua coragem, a sua força, a sua personalidade utilize essa força que você tem para o bem e não para o que é mal, para acabar mais com sua vida. Não faça isso. Louvado seja Deus. Então aqui ele usou essa força, essa determinação e ele foi mesmo. Ao encontro do pai, ele não só falou não, ele falou e fez. E aqui diz que ele falou de novo, ele foi e se lançou ao pai. O pai o viu com íntima compaixão, porque é assim que o Senhor Jesus nos olha, quando nos arrependemos. E a Bíblia diz, versículo 20, que abraçou, correu, beijou o pescoço, o pai e o filho ali. E o filho disse, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Louvado seja Deus. Mas o pai... O que é que ele fez? Disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde um anel na mão, sandália nos pés, traga um bezerro cevado, vamos matar, comer e se alegrar, porque este meu filho estava morto, mas ele reviveu. Ele tinha se perdido e ele foi achado. O que isso quer dizer? Quando a pessoa ela não está dependente de Deus em sua vida,
Ela pode ficar a um tal ponto de embotamento que é como se ficasse cega para a realidade, para o bem, para o que é certo. Às vezes não faz o bem nem a si mesmo, porque está cega, está embotada no sentido. E o que é que precisamos para ter discernimento da vida? Precisamos do Senhor Jesus Cristo e também pensarmos de uma forma inteligente, de uma forma com fé, com sabedoria. A Bíblia diz, se tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá. Ele dá e dá em abundância, assim como a compaixão dele, a misericórdia de Deus, o juízo do Senhor existe. Nós vamos colher segundo nossas plantações, sim, mas a misericórdia de Deus também existe. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E não existe problema que Deus não possa resolver. Louvado seja Deus, pecados também o Senhor perdoa. Porque é uma coisa que o Senhor dispensou para nós em sua morte de cruz, além do amor, é a graça de Deus. Ou seja, o favor imerecido. Aquele favor de Deus, aquela graça que nos levanta, que levanta da ruína, do charco de lodo, do lamaçal do pecado, do profundo de tristeza. Levanta, transforma a vida da pessoa. E de repente a pessoa olha e dizia assim, como é que eu estava sofrendo, como eu estava cego, como eu estava cega, como eu estava numa situação terrível e verdadeiramente Deus fez na minha vida. Louvado seja Deus. Aqui o filho, ele, humanamente falando, pelo que fez, como diz, é como se não fosse digno, não merecesse a bondade do Pai. Aí você diz assim, mas se eu perdoar alguém não é digno. Se eu fizer o bem a fulana cicrano não é digno. Aí eu pergunto a você, e diante de Deus, quem é digno de alguma coisa? Ninguém diante de Deus é digno de nada. Então, da mesma forma que o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, morreu santo, glória a Deus, por amor a nós, e para pagar o alto preço pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser redimidos, assim como ele fez sem merecermos, assim, se formos seguir o exemplo do Senhor Jesus, ele nos ensina da mesma maneira a fazermos com os outros. Ah, então quem me fez o mal eu posso aceitar na minha casa, ser amigo de novo? É para fazer de conta que não existe? Não, não é assim. Mas é não pagar na mesma moeda, mal com mal. A Bíblia diz que pague o mal com o bem. Faça o bem. E não olhe pelo mérito que merece, porque ninguém merece nada de Deus. Do próprio Senhor, quem é esse que é justo bastante para merecer de Deus e dizer, eu sou merecedor, Deus tem que me dar, porque eu mereço. Quem é esse ser humano? Nenhum. Mas ele bondosamente dá. E para encerrar aqui, glória a Deus, o filho pródigo, no lugar de uma repreensão, no lugar de uma, vamos dizer assim, de ser deserdado, no lugar de algo que aos olhos humanos ele merecia, ele recebeu o amor do Pai e houve uma festa. Louvado seja Deus. E o outro, que nunca tinha transgredido diante do Pai, o outro irmão dele, o filho, ele reclamou e disse, mas Pai, esse teu filho fez isso, esse teu filho fez aquilo, e o Senhor foi uma festa para ele. Eu nunca transgredi o Senhor nunca nem sequer me deu um cabrito para me alegrar com meus amigos. E o pai disse, ó meu filho, você está na minha presença, o que é meu é teu. Agora vamos nos alegrar, meu filho, porque esse teu irmão estava morto. Ele estava perdido, ele estava acabado, mas agora ele foi achado, ou seja, agora ele voltou a si, agora ele passou a raciocinar, fazer a coisa certa, meu filho. Vamos nos alegrar por ele? Vamos nos alegrar? E a festa foi, louvado seja Deus, para, vamos dizer assim, para a alegria do Pai, glória a Deus, e porque o seu filho estava morto no pecado, nos delitos, glória a Deus, e pecados, mas ele foi vivificado, ou seja, ele voltou para casa, louvado seja Deus, e voltou a pensar da forma certa. Então eu quero dizer que na área espiritual nós
Glória a Deus, quando nos reconciliamos com o Senhor Jesus, quando nós aceitamos a Ele com todo o nosso ser, alma, corpo, espírito, que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida. Quando fazemos assim, então nós estamos dando motivo para que se haja festa no céu. Quando nós resolvemos nos aproximar do Senhor e fazer a coisa certa. Louvado seja Deus. E para encerrar, esse filho pródigo, pelo julgamento dos seus atos, não merecia festa, não merecia roupa nova, não merecia anel no dedo, não merecia a misericórdia do Pai, o amor do Pai. Mas o Senhor Jesus nos ensina algo que eu quero encerrar, dizendo aqui a vocês: 4 classificações de pessoas, não que eu faça acepção de pessoas, porque o Senhor não faz, mas nos julgará segundo nossas obras. Ele é o perfeito juiz. Mas na minha linguagem e forma de falar, 4 maneiras, 4 categorias de pessoas que se comportam assim. E olha o que o Senhor Jesus diz: para nós que servimos a Deus, devemos fazer. Está escrito aqui, Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, diz o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: vocês ouvem por aí que devem amar o próximo de vocês, quem ama vocês, e aborrecer o inimigo. Eu, porém, vos digo, diz o Senhor, amai os vossos inimigos. Primeira classe, inimigo. E Deus está mandando amar. Bendizei, ou seja, abençoar aqueles que maldizem. Segunda classe, além de ser inimigo, maldiz, roga praga, é terrível. Não precisa nem de diabo, que já é um. Mas o Senhor está dizendo, faz isso com você, você abençoa. Terceiro lugar, fazei o bem aos que vos odeia. Já pensou, é inimigo, maldiz e odeia. Ô classe que só Jesus. E diz mais, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Então tem os inimigos, tem os que maldizem, que é argoreiro, que lança praga, que é terrível. Tem os que odeiam e tem mais os que maltratam e perseguem. Como diz, é cada classe um pior do que o outro. Não precisa nem do diabo, porque já estão fazendo o papel do diabo. E o Senhor diz, olha, se é teu inimigo, mostra amor. Não é o amor hipócrita, farisaico. Não é o amor só uma demonstração por fora e não tá por dentro. Não é aquele amor de estar pegado e dizer, vai para minha casa e apronta e faz tudo e tá andando coleado. Não é esse amor, mas é de fazer o bem. É pagar o mal com o bem. Receber o mal, deu bem. Porque o galardão vem do Senhor, não vem de nós. Então o Senhor está dizendo, amai os inimigos. Bem dizer, ou seja, abençoe os que te maldizem. Ou seja, está te praguejando? Está me praguejando? Vamos orar e pedir a Deus, Senhor, abençoe, Senhor, liberte. Senhor, entre com providência na mente dessa pessoa. Ensine a ela que abençoar é melhor do que maldizer, do que fazer mexerico, fofoca, falar mal, invejar. Senhor, ajude, me ajude também. Fazei o bem aos que vos odeiam. Às vezes odeia, parece o diabo. Mas o Senhor está dizendo, faça o bem, porque o bem, ele é, vamos dizer, da parte de Deus e tem uma força, vamos dizer assim, transformadora, vinda, proveniente, oriunda do próprio Deus. Glória a Deus. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, olha, classe, pior do que o filho pródigo fez, porque ele foi egoísta, ele foi ingrato, ele só pensou nele, ele foi mundano, ele foi carnal. Ele foi o quê? Ele oprimiu o pai para querer o que era dele antes do tempo, mas o pai só deu amor e assim ele voltou com a mente a pensar o que é certo. Então vamos nesse ano pedir a graça do Senhor Jesus, para quê? Para estar na presença de Deus e pensar o que é certo, o que é viável, como diz a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, tudo que é puro, que é reto, que é amável, que é respeitável,
que é de boa fama, se há alguma virtude e um louvor nisso, ou seja, se há algo que é digno que eu pense, que agrada a Deus, então nisso eu pense e posso executar, porque vai ser para a glória de Deus, para a melhoria da minha vida e que contribuirá para a minha salvação. Então vamos pensar assim: o filho pródigo provou dos dois lados da moeda. Que lado da moeda nós estamos? Você está? Se está no ruim? Se ouvir essa palavra, Deus te convida para o bom, para o lado bom. Glória a Deus. Deus tem bênção para todos. Ele não é ingrato. Se está no lado bom, vamos permanecer em nome do Senhor Jesus. Pedir para Ele nos ajudar e orar pelos demais que não estão ainda. Porque no lugar deles, poderia ser nós. É assim. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus, oreis por mim. Estou ainda na casa de minha mãe, mas daqui uns dias, esse mês, retorno a Brasília, a minha casa, o esposo, no Distrito Federal. Orem por mim. Orem pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. Peço oração em nosso favor. E peço a você que assiste a live pela primeira vez. Eu digo que Deus te abençoe. Se deseja aceitar o Senhor Jesus, se reconciliar com o Senhor Jesus, faça isso. Eu vou fazer uma oração agora no final. Louvado seja Deus. Se quiser fazer uma pergunta bíblica, deixa abaixo nos comentários, que de repente eu posso responder. E se inscrevam no meu canal no YouTube, que é Melry Macedo Pregando a Palavra de Deus. Se inscrevam para dar uma força no meu canal. Louvado seja Deus, que Deus os abençoe. Louvado seja Deus, meu Deus e Pai, na tua presença. Nesse exato momento, Senhor, nós te damos graça pela vida. Nós te glorificamos porque a vida, viver é um presente. Senhor Jesus, sabemos que a vida nem sempre é fácil. Mas o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor, e toda aflição, toda perturbação, tribulação que passamos, elas, no fundo, contribuem para... É uma forma que existe para nos conduzir a Ti, Senhor Jesus. E te pedimos a Tua graça, a Tua ajuda. Nos abençoa, Senhor. Ergue esta pessoa que está me ouvindo neste momento. Essa pessoa que sofre pela perca de uma família, de um ente querido, ou porque perdeu um casamento, ou porque perdeu uma família, ou porque perdeu um emprego, ou porque foi abandonado no altar na hora de um casamento. Ó Jesus, essas pessoas que sofrem por percas, dores. O Senhor é aquele que cura a alma, o Senhor é aquele que cura sentimentos e emoções. Meu Deus, o Senhor nos entende, sabe o que passa conosco. Ó Jesus, te pedimos a tua ajuda, eu te peço, por favor, Pai. Ajude a nós, ajude essas pessoas, ajude a todos nós, Senhor. Eu sou a que mais preciso. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu te apresento as famílias, os casamentos que, ó Senhor, muitos não estão bem, mas não estão mesmo, Senhor. Ó meu Deus eterno, eu te peço, tem misericórdia de todos nós, dá sabedoria, dá graça, nos ajuda, repreende o inimigo, nos ensina, Senhor, repreende o mal, Senhor, no meio, no seio da tua igreja, do teu povo. Meu Deus, ajude a todos nós, Senhor. Eu te peço por essa mãe que chora pelos filhos, que não estão na tua presença, por esses pais, que quem sabe perderam o primeiro filho bebê, ou que está alguém entubado no hospital, ou que alguém foi preso, ó Senhor. Eu te peço a tua ajuda, meu Pai, sobre nós, Senhor, porque se o Senhor não nos ajudar, nós não conseguimos nem estar de pé, Senhor. Venha nos ajudar, meu Deus. Nos cobre com teu sangue, nos fortalece. Meu Deus, se existe alguém que está se reconciliando contigo agora nesta live, eu te peço que essa pessoa seja visitada pela tua paz, pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu amor, Senhor. Assim, Pai, como o Pai demonstrou amor pelaquele seu filho que, humanamente falando, não merecia pelas suas práticas. Assim o Senhor nos ama, Pai, é desta mesma forma. E o Senhor é misericordioso conosco. Senhor Jesus, nos dê paz. Resolva a causa desta pessoa, Senhor.
Ó, Jesus, esta pessoa que quer fazer um negócio, Pai. Ó, meu Deus, da compra de um carro e diz assim, não deu certo, não tem dado certo, não vai dar certo. Ó, meu Deus, o Senhor diz que é no teu tempo, é na tua hora, mas que uma hora vai dar certo, Senhor. Meu Deus, ajude a todos nós, Pai. Ajuda os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus la bendiga, meus irmãos e irmãs de Colômbia, Venezuela, Argentina, República Dominicana, Punta Cana. Deus la bendiga a todos nosotros, hermanos y hermanas. Oraciones, ayuno, glória a Deus. E adelante com Cristo. Deus abençoe a todos vocês que me escutam. Obrigada por ouvirem, acompanharem esta live. Compartilhem com quem precisa. Se a palavra tocou teu coração, escreve. Se reconciliou com o Senhor Jesus, deixe seu comentário. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.